eu só falar línguas é o suficiente, não é? Como é que vocês entendem? Porque parece que... E aí? Como é que nós interpretamos essa questão, né? Sobre o falar em línguas, que é um ponto defendido pela Assembleia de Deus desde a sua origem. E muito antes da sua origem. Se nós pegarmos, por exemplo, a partir do ano 1854 em diante, todos os cristãos que se consideravam carismáticos, eles acreditavam no batismo com o Espírito Santo como um tipo de regeneração ou santificação, dependendo da visão. A metodista, por exemplo, enxergava, através da teologia de Wesley, que o batismo com o Espírito Santo era a santificação completa ou perfeita. E com o passar do tempo, o movimento Holiness de santidade foi entrando no carismatismo e hoje o movimento pentecostal sempre professou que o batismo é evidenciado pelas línguas estranhas por pelo menos 2 pilares. O primeiro, não sei se os irmãos estão familiarizados com o termo, é o nabiísmo. Nabiísmo é o movimento profético do Antigo Testamento. E todos os profetas, pastor Calixto, quando recebiam uma porção do Espírito Santo, eles evidenciavam esta manifestação de forma oral. Então eles falavam alguma coisa. Já no Novo Testamento, a partir do momento em que o Espírito Santo é derramado, nós temos 3 ocasiões. Atos 2:4, Atos capítulo de número 8, Atos capítulo 10, versículo 48, e uma terceira ocasião que eles falam em línguas e profetizam é Atos capítulo 19, a partir do verso 1 até o 4. Então, em todas as ocasiões que nós temos um derramamento do Espírito Santo, há algum tipo de manifestação oral, há um tipo de fala acontecendo. E esta fala, em Atos, é o falar em línguas, é a glossolalia, que é diferente a de Atos 2:4 para de 1 Coríntios 14. Então, o movimento pentecostal, munido destas experiências citadas nas Escrituras, acredita que a pessoa que é batizada, ela fala em línguas no primeiro momento. Não necessariamente mantendo o uso contínuo daquele dom. Porque nós não enfatizamos um dom, como foi dito. Nós enfatizamos todos. Nós temos em torno de 25 dons na Bíblia e todos são úteis para nós. Agora, Davi, essa questão de enfatização de dons, como você já disse, nós enfatizamos todos não, mas acreditamos que a evidência sejam primária, as línguas estranhas. Ela é a evidência primária para nós, mas é a línguas estranhas. Mas e aí a questão de, eu vou aqui ao pastor Éder, e aí, Éder, e aquela questão dos frutos do Espírito tal, o pastor, o senhor vê hoje a Assembleia de Deus, ela visa só isso? Basta falar em língua estranha para ser pastor? Ou é uma consequência de um conjunto de coisas que uma das coisas exigidas, como o senhor disse, uma sine qua non, é que fale em língua estranha. E aí, como é que o senhor explica isso para nós e para esse ouvinte que está ouvindo? Obrigado pela pergunta, pastor Calixto. Queridos internautas, a pergunta do pastor Calixto tem a sua relevância porque a nossa espiritualidade ela é mensurada pelo fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Caridade, gozo, paz, bondade, longanimidade, fé, mansidão e temperança. Então, o fruto do Espírito é o caráter cristão evidenciado na minha vida como servo de Deus e serva de Deus. Agora, a questão do batismo no Espírito Santo e a evidência física de falar em línguas é um revestimento de poder que vai dar empoderamento na minha vida cristã e no exercício do meu ministério, no caso aqui fazendo um recorte para o exercício do pastorado. Então, se o senhor me perguntar o que eu escolho, eu vou escolher o fruto ou eu vou escolher os dons? Faça essa pergunta para o passarinho. Você escolhe a asa da direita ou a asa da esquerda? Perguntaram isso para Spurgeon, né? Exato. Então o passarinho, ele tem que ter as 2 asas para ter o equilíbrio. E quando temos o fruto do Espírito e os dons espirituais, você tem o equilíbrio da vida cristã. Ok? Agora, com todo respeito aos pastores que têm a teologia reformada, que são cessacionistas, fica difícil falar apenas teoricamente,
porque não tem a experiência do batismo no Espírito Santo, como se eu falo para o senhor de uma forma muito simples: olha, a laranja está doce. Eu não chupei. Eu não chupei. Então, a grande lacuna e o grande abismo que existe entre continuistas e cessacionistas é exatamente a experiência pentecostal. Não estamos colocando a experiência pentecostal acima das escrituras, porque a experiência pentecostal, ela é derivada do solo escritura, é derivada da Bíblia. Então a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e nesse sentido, falando sobre fruto e sobre os dons, nós temos que buscar o equilíbrio. O caso que foi citado pelo querido pastor Joaquim, daquele pastor que fez a imitação para ser aprovado no crivo, ali configura uma pessoa que tem um desvio de caráter e uma conduta que não qualifica para o exercício do pastorado. Então, não é por causa... Eu diria que o pastorado desse cara é duvidoso. Certamente, porque ali já está caracterizado um ato de má fé, quando a pessoa imita línguas no sentido para que ele venha lograr um êxito, no sentido de ser aceito para ser ordenado ao pastorado e, consequentemente, ter a posse de uma igreja na sua responsabilidade. Então, não podemos manchar a verdade bíblica do batismo no Espírito Santo e da evidência física de falar em línguas pelos maus exemplos. Não é porque existe o falso profeta que nós vamos descaracterizar a autenticidade do verdadeiro profeta. Mas aí já disseram até que o seguinte, né? Ninguém inventa uma nota de 500 reais. Por quê? Porque ela não existe. Então só há o falso daquilo que é verdadeiro, né? Se você já imaginou chegar aqui agora e dar para vocês uma nota de 500 reais, o que você vai falar? É falsa, por quê? Porque ela não existe. Agora, o falso só pode existir se houver o verdadeiro. Se houver o verdadeiro. Querido pastor o Joaquim, mas você quer falar? Fala não, que eu não, porque volto a falar. É interessante essa palavra que vocês estão falando sobre falso. A palavra dogma é colocar à prova o obreiro. Então... sabe, não existe, não tem, a Bíblia não dá esse critério de falar línguas. A gente pega aqui em Atos 20, verso 28, Paulo fala para a igreja de Éfeso, onde ele está se despedindo, dizendo para os pastores daqui, que o Espírito Santo ia dar bispos, pastores, segundo o conselho de Deus, e aí ele fala que nós temos que tomar cuidado com os lobos devoradores. Então o pastor aqui dentro desse texto aqui, ele não está falando em falar em línguas. A gente vem dentro da história da igreja que existiam as evidências dos dons, mas em nenhum momento os pais da igreja anunciavam referente a falar em línguas. Eles acreditavam nas manifestações, mas critério para ser pastor, eu não vejo dentro da escritura e nem... Então parece que o pentecostalismo está errando em exigir o ser, porque me parece que Atos 2, se para ser diácono tem que ser cheio do Espírito, e aí o que os pentecostais entendem por ser cheio do Espírito? Eu queria que vocês definissem depois isso. Essa é a grande questão. Então, porque ser cheio do Espírito é a mesma coisa que ser batizado, ou ser batizado é o caminho aberto, ou a primeira porta aberta para a pessoa ser cheia. Porque se ser cheio do Espírito Santo depende do batismo, então eu sou obrigado a afirmar que esse cara tem que falar língua estranha, dentro do pentecostalismo, que o pentecostalismo acredita que o falar em línguas é a evidência do batismo. E eu te pergunto, Joaquim, alguém consegue ser cheio do Espírito Santo sem ser batizado no Espírito Santo? Inclusive, eu vou esticar uma pergunta, Joaquim. Você acredita no batismo do Espírito Santo, nas evidências dos dons? Sim. Então creio. vai a segunda parte da pergunta. Você acredita que alguém pode ser cheio do Espírito sem ser batizado no Espírito? Eu acredito que alguém pode ser cheio do Espírito sem falar em línguas. Porque não necessariamente é o único dom. Aí a gente tem uma divergência denominacional, né? Tá. Que, por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus vai defender que é a única evidência, quando eu creio que existem outras evidências. Então, à luz da Bíblia. Agora é interessante porque são as várias interpretações denominacionais. Então, eu sei que vem, e até eu vou dizer mais para você, a gente tem que ter coragem
para dizer que nós erramos. Nós pentecostais que defendemos sempre que o batismo no Espírito Santo é evidenciado com línguas, e por outro lado que um pastor, para ser pastor e ser cheio do Espírito Santo, tem que falar em línguas. Então eu não acho que este é o requisito bíblico. Quando nós analisamos na Bíblia, não diz que é uma característica do pastor, né, ele ter que falar em línguas. Agora, a gente, claro, vai se aprofundar mais nisso, mas é verdade que alguns consideram isso como um sinal até para o indivíduo ter o Espírito Santo. Quando na realidade todo nascido de novo, ele tem o Espírito Santo. Se ele não tiver o Espírito Santo, não é cristão e aí vai para o inferno. Então, se eu seguir essa linha de pensamento, que é uma linha de pensamento errônea, eu vou cair nesse erro dizendo, por exemplo, eu tive uma situação, não sei se eu já contei aqui numa outra rádio, eu estava na cidade de Cachoeiro Itapemirim. Isso já faz mais de 30 anos. E eu fui convidado para pregar lá na Assembleia de Deus, era um seminário apologético. Depois desse seminário, foram lá no hotel 2 professoras nos procurar. Ah, pastor, a igreja interpreta desta forma. E a Bíblia não diz isso. Elas disseram que examinaram na Bíblia e não viram esse tipo de coisa na Bíblia. Mas por uma questão denominacional, a igreja entendia que era a única maneira. Aí eu disse para essa irmã, ela, por exemplo, falando de aparar a ponta do cabelo. 2 professoras. Se elas aparassem a ponta do cabelo, elas iam ser disciplinadas. Se continuasse, iam ser expulsas da igreja. Perguntaram, os senhores não vão falar sobre isso lá na igreja? Eu disse, a gente não pode, por uma questão ética. Não vamos agredir aí o costume da igreja. Né? Isso é um costume, não é uma doutrina, é um costume. Porque algumas igrejas colocam costumes como sendo doutrinas, tradições como sendo doutrinas. E essa é uma tradição que vem da Assembleia de Deus. Então a tradição é, o pastor, para ser ordenado, tem que falar em línguas. Ele pode ter visão, ele pode ter interpretação, ele pode ter qualquer outro dom. Mas se ele não falar em línguas, ele não é cheio do Espírito Santo. Então isso é um erro. Agora eu te pergunto, temos coragem de quebrar essa barreira? Já podemos interpelar um ao outro? Pode. Já. Pastor Joaquim, respeitosamente, eu não acho que seja um erro. Isto é parte da história... Você entende que a única evidência... Eu entendo que ela é uma evidência, pois a Bíblia nos mostra assim. É uma evidência, é a evidência, enfatizando, porque se lermos, é a única. É a evidência. A única, o senhor foi quem disse. Não, a evidência você está colocando como sendo única. É a evidência. Então diga, é uma das evidências. Não, é a evidência. Eu não vou refazer a minha fala, porque a minha fala é essa mesmo. Então, pastor Davi, a se você evidência. Está dizendo que ela é a evidência, sim, não existe outras. Não, há uma enorme diferença aqui. Mas deixa eu tentar concluir meu raciocínio para perguntar. Ela é a evidência. Porque em Atos, capítulo 2, verso 4, qual é a outra evidência deles serem cheios do Espírito Santo que o senhor encontra lá? Então, lá Atos em 2, Atos, a gente, se for discutir, debater sobre Atos, a gente vai ter que entender que tipo de língua eles falaram ali. Ok, então, lá obviamente mas independente do tipo de língua, lá é a evidência que eles foram batizados. Uma necessidade específica. Não, mas Joaquim, a pergunta agora é o seguinte, vamos ser bem sistemático aqui, tal. Vamos definir por sermos sistemáticos. A evidência que eles foram batizados, independente, essa é uma segunda discussão. Qual a finalidade e que tipo de línguas eles falaram. A minha pergunta é, qual é a evidência que eles foram cheios do Espírito Santo? Ali eles falaram em línguas, né? Ótimo. Sim. Continua, Davi, já o pastor vai ter regra. Ok, uma segunda coisa, Atos 10, 46. Qual foi a evidência que os gentios foram cheios do Espírito Santo? Que eles falavam em línguas. Ótimo. Atos capítulo 19, verso 1 ao 4. Qual foi a evidência que os obreiros da cidade de Éfeso foram cheios do Espírito Santo? Sim, falava em línguas. Também. Então, o texto de Atos a todo momento está nos levando para essa conclusão, que a evidência fala em línguas. Mas assim, livro de Atos não é normativo, ele é histórico. Opa, vamos parar com essa história de normativo e de histórico, porque essas conversas... Porque, pera um pouquinho, Deixa eu te fazer uma pergunta, só para esclarecer a questão normativa e a questão
como é que é? Descritiva. Descritiva ou normativa? Eu li, e eu gostaria que muitos de vocês que gostam dessa expressão normativa e descritiva me explicassem. Eu li, pode ser que eu esteja enganado ou um erro de tradução, João Ferreira de Almeida pisou na bola e todo mundo que veio atrás dele continua pisando na bola. Eu li, toda a escritura é divinamente inspirada e apta para ensinar. Agora, como é que eu vou pegar um texto e dizer que ele não serve como base de ensino, se a escritura diz que toda... O pastor Calixto, se a gente vai para 1 Coríntios, capítulo de número 12, o que acontece ali? Ali tem a variedade de dons. Então, línguas é um dos dons, mas tem profecia, tem... Não, mas Joaquim, nessa questão não. Eu quero que o Fábio Azaf me explique sobre a questão de normativo e tal. Como é que alguém lidar com isso se a Bíblia diz que toda? São casos isolados que podemos aplicar em certas circunstâncias da vida do obreiro ou da igreja. Por exemplo, a igreja do Ernesto Tonini, que é uma igreja batista. Isso, eu sou batista, eu me converti na Batista Nacional. E ele, dentro da convenção da Batista renovada, não está incluso que o pastor tem que falar em línguas. Não é isso, não pode dar pergunta não, Fábio Azaf. Não pode dar pergunta não, irmão. O irmão questionou, e eu vou voltar à palavra do Davi. O irmão questionou que o texto que o Davi está usando de Atos dos Apóstolos é descritivo, não é um termo normativo, que ele não serve como doutrina. E eu disse pro senhor, que toda a Bíblia é inspirada. Eu quero que vocês me expliquem essa questão. Já que ele não tem coragem, Davi, me explica essa questão de normativo, vai lá. Sem problema. Antes da gente discutir exegeticamente ou teologicamente descritivo e prescritivo, que isso para nós é apenas uma linguagem literária, no campo teológico, descritivo e normativo fazem o mesmo trabalho, que é discipular os crentes. Efésios 4, 18 e 19. É normativo porque é uma epístola paulina, né? Sim. Qual é a ordem de Paulo? Para que todos sejam cheios do Espírito Santo, verso 18. Sim. E o 19, Paulo diz os efeitos de ser cheio. Beleza. Dentre esses efeitos está cânticos espirituais. Sim. O que são esses cânticos? Falar em salmos. Não, salmos ele fala antes. Verdade. Vocês falam em salmos e nós temos ali a conjunção aditiva, cai, e cânticos espirituais. O que são cânticos espirituais? Obviamente são línguas estranhas. Então, se uma pessoa está cheia do Espírito Santo, é óbvio que ela vai falar em línguas estranhas. Mas o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, o que ele faz? Ele dá lá diferentes dons espirituais e diferentes pessoas, porque é assim que o Espírito Santo distribui. Ele distribui os dons como ele quer, não é como eu quero. Sim. Não é como, por exemplo, alguns pastores acabam ensinando. Tem escolas teológicas que você tem o curso de como falar em línguas. Mas aí é demônio. Olha, eu não chamo isso de escola teológica, não. Nós não podemos pegar o erro deles e aplicar a nós. Quantas vezes pastores da Assembleia de Deus falam lá, irmão, fala agora. Se canta, bala, não sei o quê. E as pessoas repetem. Eu acho que o senhor não foi na Assembleia de Deus, não. O senhor acha que... Sim. O senhor acha que está certo Joaquim, o senhor está julgando a parte pelo todo. Desculpa, mas não é assim que funciona. Não ensinam... Não falam para os irmãos repetirem algumas palavras em línguas estranhas para elas serem batizadas? Outra coisa. Na Assembleia Clássica, não. Na Assembleia de Deus. Na Assembleia Clássica, eu prego mais na Assembleia de Deus do que na Igreja Batista. Talvez esse seja o problema então, da Assembleia de Deus. Eu prego em muitas sedes, eu falo em muitas conferências da Assembleia de Deus. Mas talvez esse seja o problema hoje da Assembleia de Deus. Eu acho que está na hora da gente colocar quem fala a nossa linguagem. Isso, porque, ô Éder, o que você acha? Você lá ensina também os crentes lá a falar língua estranha? Jamais, pastor. Eu incentivo eles a falar. Como pode Paulo abrir fez. a boca, irmão, e falar em língua estranha, porque é dom do 1 Coríntios 14, eu queria que todos falassem em línguas estranhas. Eu também quero. Agora, irmão, olha a diferença. O pastor está orando para Jesus batizar com o Espírito Santo. Eu vou usar você como exemplo. Nós tivemos lá no podcast desse irmão. E uma determinada hora, nós estamos num podcast, gente. Nós conversando lá, batendo papo sobre as escrituras e tal. Esse irmão começou a chorar e falar em língua estranha. Esse irmão aqui, ó, o Fábio Azaf, começou a chorar e falar em língua estranha. É normal que quando um pastor esteja falando do Espírito Santo, ele está cheio do Espírito Santo,
E ele tá lá, irmão, fala em língua estranha. E ele fala em língua estranha naquele momento, ele não quer dizer que ele está ensinando as pessoas a falar. Ele está simplesmente expressando o dom que está nele. Mesmo se ele diga pro irmão repetir as palavras em línguas que Hoje ele tá falando. eu posso falar para você, repete aí o que eu tô falando. Não, em línguas. Em línguas, você acha Pode, certo? Repete aí o que eu tô falando. Aí eu te pergunto, eu quem quero é ver que o irmão ter capacidade para repetir, ou se o senhor vai usar daquele, Mas, pastor igual Calixto, o seu amigo lá, de quem mentir. concede o Espírito Santo? É o pastor? Não. Então pastor nenhum pode dar esse dom pro irmão. Não, eu não pode. posso dar o dom. Isso. Mas eles colocarão as mãos sobre ele. O pastor não por pode dar intermédio o dom. dessa mão aqui que o dom vai chegar nele. O pastor não pode dar dom. Isso, Todo mundo aqui concorda. Até quem tá na produção concorda. Que bom. Mas o apóstolo Paulo disse a Timóteo, o dom que é em ti que foi dado por intermédio da Mas imposição dessas mãos das aqui, minhas ó. mãos. Essa é o problema Então- da igreja de hoje. Deixa eu ouvir o áudio aqui, voltar com o pastor Éder, que tá fumegando pra falar. Olá, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Aqui é o pastor Daniel Godoy, Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, aqui na cidade de Vargem Grande Paulista. Bom, eu sou pastor pentecostal, até o tutano, acredito nos dons espirituais, só que essa questão do falar em línguas, eu acho que é algo muito particular para que nós possamos afirmar categoricamente que para ser pastor ou para liderar, fazer alguma coisa na igreja, precisa falar em línguas, né? A gente exige que muitas pessoas falem em línguas, seja batizado com o Espírito Santo, mas essas mesmas igrejas não exigem, às vezes, que a pessoa tenha uma teologia, tenha um conhecimento, e tem muitas pessoas liderando, falando em línguas estranhas, mas são rasos no conhecimento. Então, nós temos que colocar cada coisa no seu devido lugar. Olha, aí é a questão do seguinte, né? Um erro de uma igreja não pode querer apagar numa doutrina bíblica. Se a igreja não exige que a pessoa tenha, que a pessoa seja capacitada, isso vai apagar uma doutrina bíblica? Vamos ao segundo áudio, eu volto com o Éder. Senhor pastor Calixto, pastores no debate hoje, bênção, né? Quando nós falamos ser cheios do Espírito Santo ou batizado, temos que lembrar de Apolo. Apolo foi um pregador, creio que cheio do Espírito Santo, e ele nem sabia o que era isso. Como pode? O texto lá vai dizer que... Não diz que ele era o quê? Cheio? Não, diz que ele era um homem eloquente. Sábio. E fervoroso em palavras. Fervoroso em palavras, que não tem nada a ver com ser cheio do Espírito Santo. E que Áquila e Priscila observaram e falaram: esse cara é bom, mas falta alguma coisa ainda aí. Vai lá, Éder. Ei, Joaquim, ó, cutucada. Forçada! Antes que eu faça a questão das respostas aos ouvintes, eu queria rapidamente destacar aqui que esses pastores que estão manipulando dons espirituais de forma da má fé, isso é condenado pela Bíblia, sejam eles pentecostais ou de movimentos neopentecostais. Não pode existir a manipulação dos dons espirituais. João Batista disse que quem batiza com o Espírito Santo é Jesus, e a imposição de mãos já foi dita aqui com muita maestria pelo meu colega, o pastor Davi, citando Paulo e Timóteo. Agora, a pergunta dos ouvintes, eu queria fazer essa ilustração. Eu acredito que essa câmera aqui está focada em mim. Um copinho com água. Queridos internautas, vou fazer uma ilustração para dar uma resposta de forma didática e rápida. Metaforicamente, a água representa o Espírito Santo. Ok. O copinho é a minha vida e a sua vida. Esse copo está cheio d'água. Então, antes que o batismo no Espírito Santo acontecesse, com o seu start, com o seu ponto de partida, que foi Atos 2, antes de Atos 2, já temos na Bíblia casos de pessoas que eram cheias do Espírito Santo. Antes do batismo no Espírito Santo, nós temos isso nas Escrituras. Então, é possível que haja pessoas cheias do Espírito Santo, mas que não sejam batizadas com o Espírito Santo. Então vem a pergunta em forma de provocação. Quando que acontece o batismo no Espírito Santo? Quando esse copinho transborda.
Quando o copinho transborda de água, é porque aí houve a evidência física de falar em línguas e, por conseguinte, porque o copinho transbordou, fulano de tal foi batizado no Espírito Santo. Então, toda pessoa que é cheia do Espírito Santo não significa necessariamente que ela é batizada no Espírito Santo, mas todo aquele que foi batizado no Espírito Santo, no momento em que seu copinho transbordou, necessariamente vai falar em língua. Exatamente. Então aconteceu concomitantemente duas coisas no batismo no Espírito Santo. Número 1, o copinho está cheio. Número 2, o copinho transbordou. E aqueles que não foram batizados no Espírito Santo, porque não falam em línguas estranhas, nós temos que respeitá-los, porque são nossos irmãos em Cristo. O Espírito Santo mora dentro deles, porque antes do batismo no Espírito Santo, em João capítulo 20, Jesus, ele sopra sobre os seus discípulos e diz o quê? Recebei o Espírito. E eles não falam em línguas estranhas ali, né? Ok? Isso foi no momento da ressurreição de Jesus. Então temos Paulo escrevendo na carta aos Coríntios que Jesus ressurreto apareceu para quase 500 irmãos. Só que lá no cenáculo só tinha quase 120. Se a gente fizer uma conta bem rapidinha aqui, pastor, 500 menos 300 menos 120 vai dar 380. Então, esses 380, eles tinham o Espírito Santo, viram Jesus ressuscitado, possivelmente estavam com um copinho cheio, mas o transbordar desse copinho, que é o batismo no Espírito Santo, a evidência de falar em línguas, ali em Atos 2, os quase 120. E desses quase 120, se a gente pegar o texto de Atos, capítulo 1, que foi antes do acontecimento no capítulo 2, nós temos ali o versículo de número 1. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Atos, capítulo 2. Tem um tempinho ainda, né? Tem. Vamos lá então. Verso 12 e verso 13 de Atos capítulo 1. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando no cenáculo onde habitavam Pedro exerceu pastorado. Tiago, João foi pastor em Éfeso. Você tem André, Filipe, e aí a lista vai dizendo Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, irmão de Tiago. Você tem no versículo 14, todos perseveravam unanimemente em oração, súplicas com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, com seus irmãos. Um dos irmãos de Jesus aqui foi o Tiago, que foi o pastor da Igreja Mãe de Jerusalém, que está no concílio de Atos capítulo 15. Então ele está aqui no contexto dos apóstolos que foram batizados com o Espírito Santo nesse montante de quase 120, e eles exerceram o pastorado. Estou citando aqui o caso de Tiago, o irmão de Jesus. Então, aos queridos ouvintes, com todo respeito, principalmente ao pastor que é pentecostal do Ministério do Ferreira, o senhor, como um assembleiano, sabe que a Assembleia de Deus, ela tem a Bíblia como regra de fé e prática. Existem também a questão dos regimentos internos, dos crivos, não é? Como todas as denominações evangélicas têm. E nesse caso, as Assembleias de Deus, destacando aqui mais o nosso querido pastor do Ministério do Ferreira, ela preza que o pastor assembleiano seja batizado com o Espírito Santo, porque é incoerente um pastor que dá doutrina e prega dízimo e não é dizimista, e um pastor pentecostal que prega batismo no Espírito Santo e não tenha a experiência pentecostal de falar em línguas. Joaquim. Um grande abraço pro meu querido amigo pastor Levi, pastor lá do campo do Ferreira. Um grande abraço. Parece que tá sendo influenciado pelo Joaquim, viu? O pastor Levi fez seminário comigo. Joaquim. Fez seminário comigo. Eu tô falando! Eu não tô falando! Nós estudamos juntos na EST, que era Escola Superior de Teologia Evangélica, do pastor Reginaldo Hoover, inclusive. Então, uma benção. Foi muito bom aquele tempo. Um grande abraço lá, pessoal do Ferreira. Olha só, eu vejo algumas coisas importantíssimas. Se a gente vai para 1 Coríntios capítulo 14, lá falando inclusive sobre essa questão da importância dos dons, o que Paulo trata ali? É interessante porque no versículo de 2 a 5, Paulo vai exaltar as línguas, mas ele declara uma alegria lá em falar em línguas mais do que os outros, mas ele coloca o dom de profecia como sendo mais importante que o dom de línguas. E agora?
Eu não digo que é mais importante. Ele põe coloca como superior. Superior? Então, o que você entende por superior? Não, superior, o senhor é meu superior. Não quer dizer que o senhor é mais importante na cadeia do que eu. Por exemplo, trabalhamos em uma fábrica. Trabalhamos em uma fábrica. O senhor é meu superior, o senhor é o meu encarregado, mas não quer dizer que o senhor é mais importante do que eu. Eu estou acima de você. Você está então, acima de mim. Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta, Joaquim. Pode existir o superior sem o inferior? Não, claro que não. Não estamos negando os dons. Para existir o superior, eu vou te dizer o seguinte. Olha a pergunta, mas a pergunta que eu vou fazer pro senhor responder para mim. O debate é falar em línguas. É isso mesmo que eu vou perguntar pro senhor. Não. É isso mesmo que eu vou perguntar pro senhor. Eu vou perguntar pro senhor o seguinte: existe exército sem soldado? Não, claro que não. Existe exército em algum momento sem o superior? Não. Existe. A história conta isso. Aí o superior, você pode existir. Existe. São delegações. Existe. Calixto, olha o que se forma primeiro? Calixto. A igreja ou o pastor? Calixto. Deus vai dar pastor para a igreja? Ou Deus primeiro vai criar pastor para dar igreja para ele? Posso responder? A igreja vem antes do pastor, irmão. Posso responder? Então vai lá. Calixto, eu quero saber o bispo dessa Samuel questão aí. Ferreira é o superior. Mas quem é que manda aqui no programa hoje? É ele. Não, é você. Não. Talvez aí que o irmão não entende a hierarquia assembleana. Eu não mando no programa. A resposta que eu lhe dou é a resposta que o centurião mandou dizer a Jesus. Eu não tenho autoridade. Eu estou sobre a autoridade. Eu estou sobre. A autoridade que eu exerço não é minha. Exerço porque estou delegado sobre alguém. A autoridade que eu exerço aqui no programa não é minha e eu não mando. Sim. Eu apenas delego aquilo que foi me dado. Eu acho profundamente. Se Paulo coloca, perdão. Não, por favor, pastor. Se Paulo coloca o dom de profecia superior ao dom de línguas, então a igreja, a Assembleia de Deus e as pentecostais que entendem desta forma, porque existe, por exemplo, Brasil para Cristo, uma igreja pentecostal. Ela não entende dessa forma. Então existem várias outras igrejas pentecostais que não veem este requisito como sendo fundamental para a ordenação de um pastor. Eu acho extremamente... Mas como é que você busca o que é superior se você não buscou nem o básico para chegar no superior? Você pula do primeiro degrau da escada pro patamar, você vai subir. Eu acho muito legal quando os irmãos utilizam... Eu quero ouvir o Azaf que tá fugindo do debate. Eu acho muito legal quando os irmãos utilizam essa fala, né? Em Atos 14, Paulo diz que a profecia é superior às línguas. Isso. Em que contexto? Eu acho que é um perigo a gente falar uma coisa sem observar o contexto. Por quê? Por exemplo, qual é o contexto de Atos 14? Paulo está falando sobre edificação pessoal e a edificação da comunidade. Isso. Então vamos colocar aqui em partes. 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14. Na edificação da comunidade, profecia superior a línguas, todo mundo concorda. Ok. Mas na edificação pessoal, as línguas são superiores à profecia. Porque quem fala em línguas ora bem e edifica a si próprio. A leitura natural do texto. Mas aí a gente agora, Davi, está tratando da igreja. Então, da igreja. Nenhum pastor no púlpito ao pregar... ele tem que falar em línguas para edificação da igreja ou dele mesmo? Não. Mas como é que você vai edificar a igreja se você não edificou nem a si mesmo? Mas precisa falar em línguas? E como é que fica Judas que diz lá, edificar a vós mesmo? A pergunta do enunciado não é essa. Não é se o pastor vai falar em línguas para a igreja. É se ele fala em línguas. Sim, é se ele de fato é pentecostal. Para ele mesmo, Davi, que necessidade há da igreja impor esta regra para ele dirigir uma igreja? Que necessidade? Esta regra é se imposta. Ele, por exemplo, tem o dom de profecia. Se ele tem o dom de profecia. Perfeito. Então, não, para nós ele não vai ter dom de profecia. É aí que o senhor não entendeu. Para nós, a primeira evidência do batismo do Espírito Santo as línguas estranhas. É falar língua estranha. Não, eu quero que o senhor me prove nas escrituras que nós estamos errados. Vamos lá. Aos dois irmãos. Sim. Só antes do senhor falar, deixa eu só concluir, senão eu vou perder da mente. A minha memória é péssima, irmão. Mas eu poderia citar aqui agora uma lista de
pentecostais históricos, que são o fundamento. Qualquer igreja que veio posterior a 1910, ela é derivada da Assembleia de Deus. Sim. Se qualquer cristão se diz... Se qualquer cristão se diz, eu sou pentecostal, ou eu creio nisso, eu creio nisso e não está dentro desse amparo histórico, ele não é pentecostal. É a mais antiga denominação. Vamos lá. Né? Então, gente, vocês têm que baixar a cabeça e aprender. Vamos lá. Mas, pastor Davi, é só pra zoar. A gente não está ignorando a tradição da Assembleia de Deus. Não estamos ignorando Pastor isso. Davi. Mas a gente tem que abrir a mente. Hoje, por exemplo... Abrir a mente para algo que historicamente... Abrir mente não é... Abrir mente não é abrir mão de suas convicções. Não é a gente abre a mente, a gente só não abre mão de convicção. É de uma tradição, pastor Carlos. Não, e aí eu vou falar pro irmão, parece que o irmão tá indo na linha que tudo quanto é contradição é ruim. E eu li que o irmão Paulo diz, guardai a tradição que recebeste dos vossos pais. Então o ministério do Braz não vai mais autorizar a irmã de usar calça comprida, nem de aparar a ponta do cabelo. Por quê? Porque a tradição da Assembleia de Deus era essa. Não, mas peraí. Tem duas coisas que não pode ser, e tem que ser muito bem pensada. A primeira coisa é a tradição bíblica e a tradição por usos e costumes. Você tem o usos e costumes, ele cai com o passar do tempo, dependendo da região. Há uma tradição bíblica cai mais. Há uma diferença entre dogma não cai. Exatamente. Regime interno cai ou são trocados. Mudou o sacerdote, muda-se a lei. Eu vi uns tempos atrás um pastor que tinha que tirar a barba. Não, lá na minha igreja, se o irmão não tirar a barba, o irmão não é pastor, não. Já tô declarando aqui. O seu irmão. Não. O irmão for lá, eu te convido para pregar. E você vai poder ministrar de barba, porque a igreja é madura o suficiente para entender que nem todos que vão lá fazem parte do nosso bolo. Agora, se o irmão for pra lá, o irmão prega, mas se o irmão for pra lá, o irmão falar assim, pastor, a partir de hoje eu quero ser membro seu, tira a barba, irmão. Tira a barba, senão aqui o irmão não vira. Poxa, é a nossa tradição. Eu amo usar uma camiseta e uma bermuda, mas eu vou ter que ir na frente de um juiz. Você vai na frente do juiz assim? Aí é uma questão de costume, Davi. Então, é isso que a gente tá falando. É isso que a gente tá falando, Joaquim, obrigado. Deixa eu ouvir o azar pra mim voltar aqui com o pastor Éder. Se você quiser ir lá na frente do juiz de calça e bermuda, e se ele aprovar, você entra. Eu quero ver ele aprovar. Você não entra nem no fórum, irmão. Não entra. Nem no fórum você não entra nem no fórum, varão. É uma questão de tradição. Ó, você não entra no fórum, é tradição. Deixa eu contar uma coisa pros senhores aqui. Mas deixa eu falar. Davi, vai lá. Pastor Fábio. Eu acho uma dificuldade nisso. E por quê? Existe a falsa espiritualidade e dentro da linha até reformada... agora vocês estão carentes de texto. Não, porque os irmãos do lado de cá estão mostrando. Então vai lá. Estou mostrando vários, desde o começo aqui. Não, vocês estão carentes de texto. Desde o começo aqui. Eu tô intermediando e o irmão tá carente de texto. Mas vai lá. E existe a falsa piedade. O texto de Atos 2 que foi citado aqui, eles não falaram línguas estranhas. Falaram línguas humanas. Justamente. Depois mas peraí. Aí, Joaquim, de novo, eu volto a palavra pro senhor, mas eu faço a pergunta. A evidência lá, nós estamos falando evidência, não estamos tratando que tipo de línguas ele fala. Essa é uma segunda etapa, mas a evidência qual foi? Nós é que determinamos. Qual foi a evidência? Eu tô perguntando pro senhor. Lá eles falaram em línguas humanas. Mas qual foi a evidência? Falaram línguas humanas e depois foram perseguidos. Então tudo bem, Joaquim. Eu vou concordar com o senhor, foi língua humana. A língua humana que eles falaram. Eles falaram por si mesmo? Não. Falaram por quê? Pelo Espírito, mas se na Não, valeu, obrigado. Querido Fábio Azar. Deixa eu fazer essa pergunta para ele. Pastor Calixto, na sua igreja, na ordenação de obreiros, se de repente o irmão lá, ele, por exemplo, falou em russo, todo mundo percebeu que aquilo é russo, ou inglês, você vai ordenar ele a pastor? Então vamos lá. Ele não fala inglês. Vamos mas lá. Aí Vamos lá, eu vou te responder. Ele falou. Mas ele fala inglês e toda ele falou inglês por quê? Ele falou russo por quê? Ele falou. Por quê? Por exemplo, aconteceu aqui na igreja. Não, eu tô te perguntando por que ele falou. Aconteceu aqui na igreja. Não, eu tô te perguntando por que ele falou. Deixa eu explicar que eu vou te responder. A igreja do pastor Takayama aqui da Liberdade, o irmão não falava japonês. No bairro da Liberdade tem muito japonês.
Tava lá um japonês, aquele irmão foi tomado pelo Espírito Santo. Ah, tá. Falou Obrigado, você já respondeu. Mas Se de ele foi forma tomado, soberana. se ele foi Vai tomado ordenar pelo ele. Espírito, se foi uma evidência vamos do voltar- Espírito, vamos voltar ele pro pode texto. falar russo, japonês, inglês, Você vai japonês, ordenar ele. curubês, Você vai ele ordenar pode ele. falar o que quiser, desde que seja concedido pelo Espírito. Se foi concedido pelo Espírito, não Você me vai importa ordenar se é ele. língua estranha, uma língua que não é audível ao ser humano, ou se for uma língua conhecida humanamente. Você vai Fábio, ordenar. Vamos Então, voltar pro voltando. Não, texto. não, Assim, vamos voltar pro voltando. texto. Atos Eu vou 10:46. Peraí, Vamos voltar voltando lá? aqui, peraí, deixa eu falar. Então, em relação à falsa espiritualidade e à falsa piedade, que no caso é o meio presbiteriano, batista, enfim. o irmão a gosta gente- muito dos reformados. Dos reformados. Quem gosta muito dessa palavra falsa piedade Sim. é Cook, né? Gosta muito dessa expressão, falsa piedade. E a gente tem que tomar muito cuidado, nós temos que ter uma linha tênue, equilibrada, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12 a 13, Paulo fala assim na parte C, e a todos foi dado beber de um só espírito. Então, seja bárbaros, seja gregos, seja judeus, todos foram cheios do Espírito Santo, sem a evidência de falar em línguas. A igreja de Coríntios era uma igreja totalmente baderna, uma igreja... Mas tinha a manifestação Mas- de todos os dons. Justamente. E aí aonde Paulo começa a ajustar essa igreja. Em primeira, onde eu coloquei aqui algumas listas, 1 Timóteo 3, 1, 7, Tito, que eu estou dando várias referências bíblicas, Tito 1, 7, 1, 7, 8, 9, ele fala da qualificação de um pastor, mas em nenhum momento dentro das escrituras deve-se falar em línguas. Pastor Calixto. Pastor, deixa eu tentar responder pro todo coitado mundo do aqui. Éder, senão o Éder não fala. Me permite, pastor, 2 minutos. Vamos defender isso. 2 minutos? Permissão concedida. Defende aí. Vai lá. Atos 10, Defende o indefenso. Atos 10, 46. Atos 10, 46. Que vocês ainda não mostraram o texto, mas tá tudo bem. Atos 10, 46. É com la lei glossai, né? Ouvimos falar línguas. As línguas de Atos 10, 46 são línguas estranhas ou são línguas de mistério? Porque no texto nós não temos nenhum tipo de afirmativa. Se são Glossolar? não temos, né? Não temos. O senhor citou 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e 13. 12 e 13. Veja que há uma diferença entre o que Paulo escreve em 1 Coríntios 12, 12 e 13 e o que ele escreve em Efésios 5, E aí em 13 18. ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria edificado. Ou seja, Paulo está O que Paulo está falando aí em 1 Coríntios capítulo 13 é, na verdade, uma hipérbole, né? É uma figura de linguagem, Sim. ele está usando um exagero. Mas entre beber, que nós temos aí o verbo, né? Na língua grega, beber, né? Bebe. Mas lá em Efésios 5:18 nós temos outro verbo grego. Aliás, né? Nós temos um verbo grego que está no imperativo contínuo. Sejam cheios, sejam sim. plenos. Então há uma diferença entre beber do Espírito e estar cheio do Espírito. Isso fica muito claro na teologia paulina. Quem bebeu do Espírito? Todo aquele que confessou Jesus como Salvador. Todo aquele- Efésios 1:14. Aquele que ouviu o Evangelho, creu, foi selado pelo Espírito Santo. Agora, quem é que é cheio do Espírito Santo? Aquele que continua em uma busca constante pelo Espírito Santo. E qual é o resultado do ser cheio? Efésios 5:19. Ele fala em salmos, ele louva a Deus e ele fala em cânticos espirituais. Então, se um cristão for cheio do Espírito Santo, ele vai falar em outras línguas. A não ser Não que ele, necessariamente, por Davi. incredulidade... Não. Então o senhor está dizendo que Paulo está errado. Não, porque quando você vai lá para Coríntios, capítulo de número 14... Pastor, verso fique em Efésios 13, 5, 18 e 19. Responde Não, lá primeiro. Estou te respondendo com o texto da Bíblia. Ah, O texto da mudando. Bíblia. Tudo bem, O texto vamos da Bíblia. então. Porque o texto de Coríntios, Paulo Efésios deixou 5, claro 18 e 19. Que esse Mas uso um das texto da línguas- Bíblia, o pastor, não invalida o outro. Não invalida o outro. Tudo bem. Cita o texto e a gente vai discutir exegeticamente esse Estamos texto. falando de Pode dons citar. espirituais, estamos falando do dom de língua, Certo. e até estamos aqui num outro debate, não Sim, é? Eu não vim justamente, para eu esse vim- debate. Nem não me eu preparei. também. Eu não me preparei para esse debate que vocês criaram aqui, 3 contra 2, inclusive. Ah, 3 contra... Lá tá o Joaquim. Toda vez o Joaquim vem com a choradeira, irmão. 3 contra 2. Cita o texto, pastor Joaquim. Cita o texto. 1 Coríntios, Deixa eu capítulo voltar pro 14, Éder, verso gente. 13. A palavra é do pastor Éder. Senão Tá bom. ele não Não, fala. Efésios é muito simples. Tá bom. Vai lá, pastor Éder. Queridos internautas, ali no texto de Atos capítulo 2,
nós temos ali as línguas estrangeiras, xenolalia. E nós temos no texto de Paulo, na carta aos Coríntios, as línguas desconhecidas, glossolalia. Tanto em xenolalia como glossolalia, evidencia-se nos dois casos o falar em línguas, isto é, o batismo no Espírito Santo, como a evidência que este crente em Jesus recebeu o batismo pentecostal. A minha grande preocupação é porque o movimento cessacionista quer diminuir a potência do batismo no Espírito Santo, e agora a gente fez o recorte no debate para o exercício do pastorado. Se o próprio Senhor Jesus, ele fala a respeito do batismo no Espírito Santo em Atos capítulo 1, versos 4, verso 5, corroborando o que João Batista já tinha dito: ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, nós temos em João Batista a promessa do batismo no Espírito Santo, e Jesus corroborando em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, sobre esse batismo que não demoraria muitos dias para que acontecesse. E depois que ele é recebido nos céus, 10 dias depois, acontece o derramamento do Espírito Santo e xenolalia, que são as línguas estrangeiras das nações reunidas por ocasião da festa do Pentecostes, e ali os discípulos, os quase 120 reunidos, que falaram essas línguas xenolalia. Evidencia-se. Línguas xenolalia são línguas conhecidas, é isso? Inglês, mandarim, italiano, espanhol, são as línguas que são cultivadas pelas 193 países agora, deste planeta. Senhor, mesmo, pastor, desculpa cortar o senhor, mas só para esclarecer mesmo, mais pro ouvinte. Mesmo sendo essas línguas faladas, conhecidas, ensinadas humanamente em escola, como português ou inglês e tal, eles falaram lá. O que capacitou eles a falar isso? Isso daí é importante, porque isso que eu tô... o que capacitou eles a falar, mesmo que seja uma língua conhecida? Querido internauta, você é um brasileiro que nasceu aqui no Brasil, fala português. Você entra numa escola de inglês e vai aprender a falar o inglês. Isso não caracteriza xenolalia. A xenolalia é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, quando eu, nativo no Brasil, falo português e, por exemplo, não tenho a fala, a desenvoltura, não tenho a habilidade, eu não sou nativo em um determinado país, como a Rússia, não falo russo, e sobrenaturalmente eu recebo de Deus, sendo brasileiro nativo, falando a língua russa. Então ali identifica-se a manifestação de línguas no sentido original grega do Novo Testamento, xenolalia, que são línguas estrangeiras, que a ONU tem um catálogo aí de 193 países no planeta, fora os dialetos que são múltiplos sobre esse mundo. Mas também temos o batismo no Espírito Santo em línguas desconhecidas. Paulo fala sobre a língua dos anjos, glossolalia. Então, tanto em xenolalia como em glossolalia, nós temos o batismo no Espírito Santo quando alguém fala em línguas nesse sentido. O que a Assembleia de Deus, através da sua liderança, do seu credo, faz é apenas ratificar dentro do seu regimento interno, do seu estatuto, um predicado no crivo para exercer o pastorado, que fulano de tal, para exercer o pastorado, ele precisa falar em línguas estranhas, porque isso é derivado das Escrituras. Se não fosse derivado das Escrituras a potência do falar em línguas, como o batismo no Espírito Santo, então o movimento pentecostal não teria essa força motriz que tem dado um crescimento exponencial a essa denominação, com todo respeito aos nossos irmãos das igrejas reformadas. Mas o IBGE, ele traz dados recentes no último censo do número avassalador do crescimento pentecostal em detrimento das igrejas reformadas, que eu repito aqui, merece o nosso... As tradicionais. Tradicionais, né? Que merece o nosso respeito. Mas por que esse movimento
pentecostal, ele cresce tanto. significativamente, porque Jesus disse em Atos 1:8, mas recebereis a virtude, o dunamis, a dinamite, o poder do Espírito Santo, que é exatamente o batismo no Espírito Santo. Então, um crente que é membro da igreja, batizado com o Espírito Santo, ele tem poder de impacto na sua vida e na vida de algumas pessoas. Mas quando um pastor é pentecostal e batizado no Espírito Santo, a influência do seu ministério pastoral é muito significativo, porque ele é referência dentro daquela comunidade cristã onde ele exerce o pastorado. Vamos lá, pastor. Posso refutar Não, essa aí ideia do agora é o pastor senhor, Éder? ok. Pastor Éder, me perdoe, eu vou discordar do senhor. O senhor falou do crescimento da igreja pentecostal e principalmente da Assembleia de Deus. Hoje a Assembleia de Deus não é a igreja que mais cresce no Brasil, infelizmente. Quem foi que disse isso, Joaquim? Os dados estatísticos. Então As o senhor está por pesquisas- fora dos as dados. Pode citar os O senhor dados? está por fora Que do a dado. igreja que Porque mais o dado cresce- que eu vou dar pro senhor é oficial. O dado que eu vou dar pro senhor, quem quiser pode entrar agora aí no Google e pesquisar. O dado que eu estou dando é oficial do governo. O último censo mostrou que a igreja que mais cresce no Brasil ainda é a Assembleia de Deus, por 18 anos consecutivos. Inclusive, não vou citar, mas uma das maiores igrejas neopentecostais diminuiu, encolheu 6,8%, enquanto a Assembleia de Deus explodiu em crescimento. Esse dado é o dado do IBGE. Quem quiser pode entrar aí. Pastor Joaquim, O ISER, que é um instituto sério que existe no Rio de Janeiro, que faz pesquisas, ele taxa a Igreja Universal como sendo a igreja que mais cresce no E Brasil. o IBGE Ainda hoje. diz que ela é a igreja Pastor, que diminuiu e encolheu Então, 6,8%. aí a gente tem esses dados estatísticos, mas a verdade O senhor é permite essa. isso? Deixa eu só discordar de você naquela questão que você disse que é porque É a questão eles dos falam em línguas. É a questão dos dados, só dos dados. Eu prometo que eu serei rápido. Sim. Eu pertenço a um grupo de pesquisa, que é o GAP, que é o Grupo de Estudos Protestantismo e Pentecostalismo da PUC aqui de São Paulo. Repete pra nós. É o GAP, né? Grupo de Estudos Protestantismo e Pentecostalismo da PUC São Paulo. Eu faço parte desse grupo. Então é um grupo que faz a análise da pesquisa dos movimentos protestantes e pentecostais. No que tange aos movimentos pentecostais, o GAP trabalha com os dados oficiais do IBGE e de outras fontes confiáveis. E segundo os dados do IBGE, o último censo, a Assembleia de Deus, ela continua como um movimento pentecostal, a igreja evangélica, que majoritariamente mais cresce. Existem as fugas de membresia, o trânsito religioso, isso daí existe, ninguém nega, né? A Assembleia de Deus ganha muitos e muitas dessas novas igrejas são pessoas que saíram exatamente do movimento assembleano. Mas nesse exato momento, quem diz não sou eu, são os dados do IBGE, do último censo, que a Assembleia de Deus ela continua nesse momento de crescimento, continua, talvez o crescimento ele não está na mesma proporção de décadas anteriores, mas ela continua com um número expressivo de crescimento. Tá? Só esse adendo. Tá bom, eu vou depois trazer essas informações mais detalhadas. Ok. Mas a verdade é essa. O senhor falou que, por causa do falar em línguas, ela tem esse crescimento. Eu digo que não. Ele falou sobre ser cheio do Espírito Santo. Mas ele colocou com a evidência de falar em O línguas. impacto, Porque impacto vai gerar uma influência. O senhor concorda então com essa declaração? Ou eu estou equivocado? Eu ouvi errado. Nós precisamos fazer... O fato de falar em línguas é o que dá o crescimento. Não, aí o à senhor está Igreja editando a minha Assembleia de Deus. fala. Então, Deixa eu fazer uma pergunta para os dois senhores, por Peraí, favor. Não, deixa eu só o Joaquim entender. terminar a Deixa fala eu só dele. entender essa questão. Se não é, tudo bem, eu vou também concordar com o senhor. É o poder pentecostal. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que, agora nem mais tanto, né? Mas era uma igreja que estava na rua, pessoal evangelizando, fazia cultos ao ar livre. Hoje é raro, são raríssimas as igrejas que estão indo para a rua. Então, o crescimento se dá porque esta igreja é uma igreja que sempre fez o trabalho de evangelização. Não negamos isso, mesmo com programa de rádio, programa de televisão, a igreja sempre fez esse trabalho. Então, poucas igrejas hoje, Assembleia de Deus, estão indo na rua, estão fazendo culto público, estão, de certa forma, os crentes saindo aí, distribuindo folheto, evangelizando no trem, no metrô, etc. A gente tem outras questões que envolvem esse crescimento. Mas eu entendo, por ser a maior denominação pentecostal, é óbvio, continua crescendo. Agora, dizer que cresce porque tem o dom de línguas,
aí é contrariar o que a Bíblia diz. Por quê? Porque, por exemplo, se houver o dom de línguas, tem que haver o quê? Tem que haver o quê? Por favor, me respondam. 1 Coríntios 14, tem que haver o quê? Intérprete. Se falar para que todos ouçam, se falar sozinho, consigo, não. Toda manifestação na tua igreja, tem intérprete? A Bíblia não exige isso. Tem mostra que ter. Falar em línguas tem que ter intérprete. Aonde? Vamos pro texto? Eu posso. Vamos pro texto lá pra ver se é isso mesmo. Pastor, 14. como meu nome foi citado, eu precisava da tréplica. 13 e 27, ó. 14, Sim, a 13 e 27. Diz tréplica, aí. o pastor segura Davi. E a Só, gente por vai favor, voltar nesse pastor. ponto mais. Eu sei meio naquela agora eu vou colher com o senhor aqui. Por favor, colha. Pastor Joaquim, com todo respeito, a questão do batismo no Espírito Santo, o falar em línguas, o crescimento da igreja evangélica, a gente tá falando do pastor, já tá abrindo para a Assembleia de Deus, e aí vai abrindo várias gavetinhas. Porque vem todas as denominações. Vem todas. Praticamente dela. É claro que não é apenas tão somente a evidência de falar em línguas. Existe um conjunto de fatores que o senhor citou de forma muito apropriada sobre evangelização, mas algumas ressalvas devem ser feitas. A Assembleia de Deus, ela não deixou de fazer o trabalho da evangelização urbana, do trabalho da evangelização nas cidades, na roça, na zona rural, na zona, enfim, qualquer região menos ou mais populacional, não é? Mas o crescimento da igreja, quem fomenta isso é o Espírito Santo, porque é ele que convence o homem. O senhor sabe disso Não melhor do que eu, não é? Mas quando você tem dentro de um movimento pentecostal, o pastor pentecostal, que tem a evidência de falar em línguas, que é uma bênção de Deus para a vida desse pastor, porque ele edifica a si e ele, como pastor, vai também edificar também os demais quando existe aí, como o senhor disse, o nosso colega disse, a interpretação, não é? Para que não haja edificação só dele. Então, o crescimento, o revestimento do poder pentecostal, ele vai ser evidente através desse pastorado, desta igreja e, consequentemente, da denominação que a gente fez aqui um recorte em cima da Assembleia de Deus. Então, qual que é o grande quadrilátero da Assembleia de Deus? Jesus salva, Cura. A mensagem da soteriologia, Jesus cura, E batiza com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo e breve voltará. E leva o crente então, pro céu. o batismo no Espírito Santo, que é a evidência de falar em línguas, é um dos pontos fundamentais que todo assembleiano e pentecostal não abre mão. Tanto é que isso é copiado até por outras igrejas pentecostais. A questão do batismo no Espírito Santo, como identificada como a primeira onda do movimento pentecostal aqui no Brasil pelo sociólogo da Unicamp, o Paul Freston. Então, nesse sentido, o batismo no Espírito Santo, ele não é a única maneira ou a única variável para o fomento da igreja com o corpo de Cristo e como placa denominacional. Mas o evangelho, ele é pleno. Tem que pregar salvação, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e breve voltará. É que a gente fez o recorte hoje do debate em cima de falar em línguas. E aí entra o contexto de batismo no Espírito Santo. Mas o crescimento da Assembleia de Deus é uma gama, é um conjunto. Não apenas o falar em línguas. Querido pastor Davi. De 2010 a 2019, a Assembleia de Deus cresceu 119%. Foi o maior crescimento em igrejas protestantes no mundo. Não tenho o que discutir, são dados do IBGE. O segundo ponto, né? 1 Coríntios 14, quando Paulo fala sobre haver o intérprete, é pelo fato daqueles que não eram convertidos verem aquela manifestação, não entenderem e saírem do momento litúrgico sem serem edificados. E Paulo diz que se isto acontecesse, seria um sinal de juízo de Deus sobre os incrédulos. Mas se no meio dos cristãos houvesse línguas e não houvesse pessoas não convertidas entre eles, não haveria problema se não houvesse intérprete. É o que Paulo trata aí. Que as línguas são sinais para os que creem. E a interpretação, ela serve como edificação para aqueles que não creem. Então, no nosso meio pentecostal, se não há pessoas nem desviadas, que o desviado sabe. Se não há pessoas incrédulas entre nós e não há intérprete, não tem problema. Porque isso é uma manifestação natural. Se fosse um problema ou um pecado ter línguas sem intérprete, Atos 2:4 seria um problema, Atos 10:46 seria um problema, Atos 19 seria um problema. Porque houve língua sem intérprete.
Então tem alguém falando em línguas e tem pessoas que não são cristãs e precisam entender aquilo, surge um intérprete entre eles. Por exemplo, aí tá deixa eu ótimo. falar aqui uma coisa que eu acho que todo mundo aqui já viu em alguma igreja pentecostal séria. Por exemplo, eu sou pastor assembleano, então eu devo falar daquilo que eu vivo, daquilo que eu sei. Vocês já viram, isso acontece. Toda casa que tem uma criança, uma hora aparece uma criancice, né? Uma meninice. Uma meninice, aparece. Isso é natural, né? Acontece, criança faz arte. Não é verdade? Né? Mas o que é a alegria da casa? Não é uma criança? Uma criança. Então é melhor uma casa alegre do que uma casa triste, né? Mas, e aí o pai vai corrigindo a criança. Exato. Por exemplo, isso não é hora de falar. O papai tá conversando aqui agora, né? Minha mãe dizia assim, quando o burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, por exemplo, tô falando aqui pros irmãos aqui, para vocês saberem como é que é a Assembleia de Deus. Acontece, já aconteceu em culto de um irmão levantar lá um pouco mais emocionado e não tendo controle de si mesmo, ele dá a vazão. Eu nem digo que não seria o Espírito Santo, eu digo a falta da maturidade espiritual dele não saber controlar-se a si mesmo, porque o espírito do profeta é sujeito ao próprio profeta, e ele vai em um culto público. Vocês estão cansados de ver pastor pegar e falar assim, amém, amém, e o pastor chama para ele. Por quê? Porque aquilo que o Davi diz, tem pessoas que não são crentes, que naquele momento não estão sendo edificadas pela fala daquele irmão. Por quê? Porque acha necessidade que as pessoas que estão no culto sejam abençoados de modo audível, que ele entenda. Pastor Davi, pastor... Não é isso que acontece? Exatamente. Todos na igreja falam em línguas? Não, é lógico. Não, então, se alguém fala em línguas na igreja, tá bom? Não tem nenhum visitante. Não tem que haver intérprete. De maneira nenhuma. O Davi acabou de explicar. Tem que haver. E Paulo, dizendo aqui no versículo de número 27, olha o que ele diz. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, quando muito 3. E isso sucessivamente, e haja intérprete. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja falando consigo mesmo e com Deus. E agora? Então, eu tô falando comigo mesmo. E com Deus. E com Deus. Eu tô falando comigo mesmo e com Deus. E aí? Eu tô falando comigo mesmo e com Deus. Eu quero que o senhor explique esse falar comigo mesmo e com Deus. Então, você pode orar em línguas consigo e com Deus. Mas isso não é pra igreja, pra você. Eu tô falando comigo mesmo. Agora, quando você tem na igreja toda aquela barulhada, todo mundo falando em línguas, quem é que tá sendo edificado ali? Eu. Com a permissão do pastor Éder, do pastor Calixto, que estamos na mesma trincheira, deixa eu fazer uma pergunta para os senhores. Vocês são pentecostais ou carismáticos? Eu sou pentecostal. Clássico, inclusive. É? O quê? Clássico. Mas só não sigam a tradição. Até o pessoal da produção viram que não é isso. Eu creio nos dons. Aí não. Como? Assim, tem que ter tudo dentro de um culto, tem que ter ordem de decência. Perfeito. Correto, Davi? Vamos lá, você quis questionar Mas o que é ordem de decência para você? Não é ser um presbiteriano congelado, mas ser algo que seja frutífero, edificante e dinâmico dentro do culto. Sim, Efésios capítulo, Efésios 5:18. Não, onde você falou sobre Efésios 5:18. Vamos lá entender a carta de Efésios. Só antes do senhor ir lá, deixa eu fazer uma consideração, porque a pergunta que eu fiz pode parecer uma pergunta meio provocativa. Tá. Mas por que eu perguntei se vocês são pentecostais ou carismáticos? Porque se vocês são pentecostais, qual foi o nascedouro da doutrina pentecostal? Se vocês são pentecostais, vocês então precisam estar inclusos Davi, Deixa eu concluir. Vocês precisam estar inclusos na teologia que foi elaborada desde o Charles século... Finney tinha a teologia sistemática dele, ele é pentecostal, você acha ele é todo certo? Deixa eu citar pessoas que vieram antes de Finney. Finney veio mas depois. a minha pergunta é essa. Por exemplo, Charles Parham acreditava em evidência de línguas. William Seymour, evidência de línguas. William Durham, evidência de línguas. Albert Cosplay, evidência de línguas. Joseph Fluer, evidência de línguas. Alexander Bold, evidência de línguas. Alfred Carter, evidência de línguas. Donald Ginn, evidência de línguas. Thomas Barrett, evidência de línguas. Lewis Petrus, evidência de línguas. J.W. Weston, evidência de línguas. Hansey E. Mulgrant, evidência de línguas. Gunnar Wigren, agora chegamos no Brasil. Evidência de línguas. John Wonk, um grande avivalista,
Calista, você conhece, ele cria nas evidências de línguas, mas ele não falava. Mas criando evidência. O Então, debate aqui Davi, é a Davi, evidência. O pastorado não precisa. Olha só, você está falando aí evidência de línguas, como aconteceu lá em Atos 2. Então, nós também não negamos isso. Eles concordam Então vocês com isso. concordam que a Agora, eu quero ver evidência a inicial do afirmativa batismo é a deles. língua? Vocês concordam? Ô, Davi, não estamos negando isso. A evidência ali em Atos 2... Então acabou o foi- debate. Para com isso, Mas esse não é o tema Porque do se a debate. evidência é o batismo e todo pastor é batizado com o Espírito Santo, ou deveria ser, ou deveria buscar, ele fala em línguas. Billy Não Graham, por necessariamente, ô Davi. Foi um não grande- Billy necessariamente. Graham de tradição batista. Sim, correto, mas Não necessariamente, Davi. ele não tinha como doutrina falar línguas, por mais que Devolva a seja gentileza. Não, Martin Lloyd Jones, puritano, Ele acreditava cria, que a evidência mas era não línguas tinha estranhas. evidência. Um pastor não tinha que No ter livro uma dele, evidência. Dons Espirituais, Mas ele cria na evidência. o Martin Lloyd Jones, até há um ramo aí que acredita Discordo. que ele tenha desfrutado da evidência do falar língua estranha em algum momento da vida. Mas a grande pergunta é, por que o Lloyd Jones acredita na evidência? De Lloyd Jones eu posso falar um pouco. Eu acho que eu já li quase tudo dele. Lloyd Jones... Por que Lloyd Jones acredita na evidência, mas não exige a evidência para ser pastor? Porque ele, gente, é presbiteriano. É a tradição. É a tradição da igreja dele não exigia. É bíblico. Não. Ele é bíblico. Não é requisito, pastor. Continua falando de vocês. Eu Agora, só se fiz- nós queria um adendo entendemos aqui. que nem todos na igreja possuem o dom de línguas, como está lá em 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, verso 11, verso 28, verso 30. Então, como é que a língua poderia ser um dom de edificação, né? De autoedificação, que nem todo crente pode possuí-las? Tá, mas o senhor acha que só existe, o crente só é edificado através da língua? Por isso que eu entendo que um pastor... Então, não é só um meio que existe. Agora o senhor quer descaracterizar Não, o que eu Paulo não disse. nego os Paulo dons. disse, não, eu estou perguntando de uma pergunta afirmativa que o senhor disse. O senhor acabou de colocar em xeque que quem fala em língua estranha é edificado. Porque se outros que não têm, ou a língua estranha não pode ser edificado, então como é? O senhor acabou de Eu colocar. entendo, E o Paulo texto diz fala assim, consigo que e com quem Deus. fala em língua estranha edifica-se a si Isso, mesmo. E fale consigo e com Deus. Não Eu é tô qualquer falando coisa. comigo. Isso. E eu tô falando com Deus. Não é E a aí? prática da E igreja. aí? Eu tô Não é a falando prática. comigo mesmo, querido meu doutor Helder. Nós estamos falando da Bíblia. Éder, perdão, pastor. Olha eu acrescentando um L ao seu nome aí. Éder. Não, tranquilo, pastor Calixto. Queridos internautas, nós estamos falando de batismo no Espírito Santo, falar em línguas, a partir da Bíblia. Só que nós estamos fazendo um debate há mais de 2000 anos depois que foi escrito o último texto canônico. Então nós temos um abismo cronológico entre o período que foi escrito o último livro canônico da Bíblia para o nosso século XXI. E hoje, no século XXI, nós temos pastores. E na contemporaneidade, quando você vai para o movimento pentecostal, então o sistema eclesiástico do movimento pentecostal e das igrejas pentecostais entendem que pelas escrituras, o pastor, ele precisa falar em línguas como um dos requisitos, e não o requisito, porque a lista dos requisitos Paulo cita na carta pastoral a Timóteo. Isso. Correto? Mas entre esses requisitos bíblicos, nós precisamos fazer uma linguagem também sobre o movimento pentecostal, como o nosso querido pastor Davi já citou aqui vários nomes, e um dos nomes que ele citou aqui foi o J.W. Westrom, que foi o pastor da Igreja Batista Sueca, de onde Gunnar Vingre recebeu o batismo no Espírito Santo. Então aqui eu quero fazer até um adendo, porque alguns irmãos, na sua simplicidade, e digo isso com muito respeito, entendem que Gunnar Vingre foi batizado com o Espírito Santo na Rua Azusa, por William Seymour. E não, o avivamento da Assembleia de Deus com Gunnar Vingre começa na Igreja Batista Sueca em Chicago, na liderança do pastor J.W. Westrom. Claro que o movimento da fé apostólica da Rua Azusa
tem o seu impacto também na Assembleia de Deus, mas o batismo no Espírito Santo de Gunnar Wingre veio da Igreja Batista Sueca em Chicago. Como todo mundo ali estava desfrutando isso, todo mundo com vigia para lá, né? Exatamente. O fogo tá aceso ali, a gente vai onde tá aceso mesmo. O senhor citou o caso do Martin Lloyd Jones, um grande expoente das Escrituras, da Igreja Anglicana, e você tem ali depois o que acontece, a questão do sistema da Igreja que segue dentro de uma teologia cessacionista o não recebimento ou não a credibilidade da atualidade dos dons espirituais. Mas dentro dessa igreja anglicana sai o movimento metodista. Desse movimento metodista sai o movimento de santidade. Dentro desse movimento de santidade sai o Charles Fox Parham. E o Charles Fox Parham é o referencial do William Seymour. E aí nós temos, então, o movimento pentecostal se alastrando na América do Norte e por todo esse planeta Terra. Essa obra é o que Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o pastor, então, muito lindo que o senhor está falando. Essa é uma obra do Espírito Santo, agora, não é uma obra da Assembleia de Deus. E o que o senhor está falando, eu sou obrigado aqui a me render historicamente, na convivência, eu sou obrigado a me render. Porque eu acho que talvez poucas pessoas aqui nessa mesa gostem tanto de teologia reformada, ou, não digo reformada, eu digo puritana como eu. Mas a gente é obrigado a se render porque nenhum movimento foi tão caçado no mundo, eu estou falando teologicamente, como o movimento pentecostal. Eu acho que nós fomos o mais caçados historicamente. E não adianta. Só aqui, se o senhor permitir, eu volto para lá para o senhor. O próprio doutor Martin Lloyd Jones tem um momento que ele não dá para negar, ele citando o grande pregador, em cultos ao ar livre, dos George Whitefield. George Whitefield, ao qual li a biografia dele, ele cita que uma certa época um jornalista pede ao Whitefield, está no livro de Whitefield inclusive, que diz: senhor, eu posso publicar os seus sermões? E ele disse: sim, você pode, desde que você publique também os trovões, os raios e as trovoadas que acontecem quando eu prego. E aí o doutor faz uma pergunta: aonde estão os raios, os trovões nas nossas pregações? É ele que pergunta. E aí eu fecho a minha fala dizendo aos internautas, com todo respeito também aos internautas, mas também uma reprimenda santa para vocês. Segura essa. As redes sociais hoje têm banalizado falar em línguas, porque existem muitos movimentos que são pseudo-pentecostais, mas fogem daquilo que é o padrão bíblico. Então tome cuidado, querido internauta, com esses vídeos que rolam nas redes sociais, com banalização de línguas, gente mandando imitar línguas, gente manipulando os dons através de línguas. Eu sou um pentecostal, assembleano, pastor do Ministério do Belém, setor 107, São Caetano do Sul. O meu pastor é o pastor Valdevino Pereira da Silva, tenho o meu domicílio eclesiástico, mas digo com muito respeito aos queridos internautas, não usemos as redes sociais para divulgar e fomentar a banalização do uso maquiavélico de línguas, porque isto caracteriza uma blasfêmia, um desrespeito, um ultraje ao Espírito Santo. O Espírito Santo, Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra onde quer. Esse vento é o vento do Espírito Santo, não é o vento das redes sociais. Então, nesse sentido, nós precisamos, como pentecostais, usar as nossas redes sociais para que façamos a divulgação do Evangelho e do batismo no Espírito Santo com responsabilidade, com os pés no chão, com base bíblica e respeitando também os nossos irmãos que são crentes em Jesus das igrejas reformadas. Então aí eu diria, Davi, nem todo mundo que fala língua estranha é pentecostal, né? Exatamente. Tem uns doidos por aí que vai lá. Vocês falaram do Martin Lloyd Jones e tantos outros, mas tem o Greg Keener, a mente do Espírito,
a hermenêutica do Espírito Santo, um homem exímio pentecostal, e ele não classifica um pastor que tem que ter a evidência do falar em línguas. É um homem espetacular. E eu fiquei devendo Efésios para o pastor. Capítulo 1 fala sobre salvação, capítulo 2 fala que o homem não é para se gloriar, porque Deus é que salva. No capítulo 3 fala sobre a oração de Paulo. No 4 fala sobre os frutos e o ministério. E no capítulo 5 Paulo fala sobre a evidência de um homem transformado, e é onde ele fala sobre a evidência de falar, ser cheio do Espírito Santo. E no capítulo 6 ele fala sobre a armadura do cristão. Mas Paulo enfatiza no capítulo 1 ao 6, para chegar nesse texto, nessa perícope, a qual o pastor Davi disse, é necessário ter frutos primeiro.